filha. Peço ao Senhor que neste momento em que ela está ali nos seus estudos, guarde e a cobre com teu sangue, livre de todo mal, livre de acidentes, de incidentes, das más conversações. Guarda a tua filha, Senhor. Abre as portas dos céus. Jesus, também eu quero pedir a Ti a bênção do Senhor sobre a minha família, meus pais, pastor Alberto, a irmã Cida. Dá saúde, Senhor, e graça aos Teus filhos, renova as forças. Continua derramando sobre eles a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção. A administração do Teu Filho em nosso setor 16 nos ajuda, nos fortalece com Teu Santo Espírito. Abençoa os meus irmãos, pastor Marcos Paulo, sua esposa, seus filhos, trabalho das suas mãos, a igreja que está sob os seus cuidados. Abençoa, Senhor, a minha irmã Rose, seu esposo, pastor Tiago, seus filhos, a congregação de patriarca que está sob os cuidados dos teus filhos. Abençoa o meu irmão Marcos Alberto, sua esposa Indiara, suas filhas, seus netos, a congregação a qual ele auxilia, Senhor, da Vila União. Abençoa o teu servo, dá graça, dá força. A toda a nossa família, Senhor, nos ajuda e nos abençoa. Abençoa, Senhor, os nossos familiares, da parte da minha esposa, meus cunhados. Senhor, visita meu pai, o Serginho, a Sandra, sua filha. Visita o Robinho ali, Senhor, em Guararema. Dá saúde a ele, dá graça, dá uma boa recuperação ao Robson. Que ele possa te servir e te adorar. Abençoa a Sandra, Regina, Senhor. Abençoa o Aloísio, seus filhos, noras. Dá saúde e graça aos teus servos. Abençoa a Sônia, o Rui, seus filhos, Gabriel, Gutierre, sua esposa, sua filhinha. Abençoa a Giovana, a Giúlia, seu filhinho Theo. Salva, Senhor, a família da Sônia. Entra com salvação, com a tua bênção ali naquele lar. Também peço a bênção do Senhor na vida da Selma, pastor Luiz Sérgio. Abençoa o ministério do seu filho, também seus filhos, Senhor, Wesley, Wendel, a Bia. Entra com salvação na vida dos meus sobrinhos, Pai, tenha misericórdia. Abençoa a Shirley, abençoa o Daniel, aquele trabalho do Daniel lá em Belo Horizonte. Meu Deus, tenha misericórdia. Senhor, entra nesta história. Coloca as tuas mãos, Senhor, tira todo embaraço, todo impedimento, dá vitória ao teu filho, repreenda o devorador, Jesus, da vida dos teus servos, dá graça, dá força. Abençoa a Stephanie, o Josley, suas filhas. Abençoa o Danilo, Jesus, usa o Danilo nas suas mãos, fortalece ele, batiza ele. Vai abençoando a Solange, Senhor, tenha misericórdia da vida da Solange. Renova as forças dela, renova o seu ânimo, não deixe ela desanimar da tua presença. Abençoa os seus filhos, abençoa o Eric, a sua esposa. Abençoa a Emily, Jesus, trabalha no coração da Emily, transforma a vida dela. Nós queremos que ela é uma escolhida do Senhor, tenha misericórdia, muda aquela situação. Visita o Hendrick, Jesus. Usa o Hendrick nas tuas mãos, Senhor, aquele menino tão bom. Senhor, ajuda ele, dá graça, dá sabedoria. Tenha misericórdia dos nossos familiares, Deus, os nossos parentes, os nossos tios, tias, primos. Senhor, abençoa. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, nosso setor de trabalho, nosso ministério. Jesus, tenha misericórdia. Continua visitando, Senhor, as nossas igrejas, os nossos irmãos, dando força, renovando, batizando, curando, fazendo milagres, fazendo maravilhas e prodígios, Senhor, por favor.
para que isso venha aquecer as nossas vidas com o Teu Espírito. Derrama sobre nós o Teu avivamento, Senhor. Aviva as crianças, os adolescentes, os jovens, irmãos, irmãs, os obreiros. Jesus, quantas coisas, quantas conversações, quantos problemas têm surgido no ministério dos obreiros, nas famílias, situações de depressão, ansiedade. Jesus, coloca as Tuas mãos, Senhor, trabalha, que nós possamos ter um grupo de obreiros coesos, crentes, homens de verdade, como nos ensina a Tua palavra, e eu me incluo nesta lista, Jesus, porque eu preciso ser exemplo, preciso trabalhar para o Senhor, melhorar a minha participação. Me ensina a ser um pregador da Tua palavra, me ensina a ser um ganhador de almas para o Teu reino. Não me deixe desanimar, Senhor, que nós possamos olhar com o coração aberto para o trabalho de missões. Continua me abençoando e me dando condições para contribuir para estas obras. Abençoa os missionários, as missionárias. Senhor, abençoa, Senhor, o trabalho de missões que haverá neste final de semana em nossa sede, que será a nível de setor, a primeira conferência missionária deste setor de trabalho. Abra as portas, os preletores, cantores, os participantes, que almas possam se render aos Teus pés, que vidas recebam ao Senhor como Salvador. Jesus, nos ajuda, nos abençoa, abençoa o trabalho das nossas mãos. Senhor, guarda o nosso celeiro, Senhor, os nossos salários, as nossas famílias, o ministério, Jesus, o dom, a unção. Guarda-nos, Senhor, para que nós não venhamos a desprezar a bênção do Senhor nas nossas vidas. Abençoa as nossas congregações, em especial eu quero te pedir nesta noite pela congregação de Pangauá, aquele processo que será necessário uma mudança de local. Jesus, abre as portas, faz um milagre, Senhor. É uma igreja, é um povo que precisa de um lugar para estar cooperando, congregando. Jesus, abre os céus, faz maravilhas, faz prodígios. Não deixe que aquela porta se feche, mas que ela possa continuar aberta e ganharmos almas para o Senhor. De igual modo te pedimos por Vila União, por Cajupiranga, Maraial 2, Maraial 1, Coab Anchieta, Patriarca, Patriarquinha 1, Patriarquinha 2. Te peço, Senhor, pela nossa sede, os pastores que lá cooperam, os evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, as lideranças. Jesus, eu quero pedir ao Senhor pela congregação de Parque Arthur Alvim. Senhor, abençoa os meus companheiros de trabalho, abençoa o pastor Edmauro, sua esposa, seus filhos, suas noras, genro. Jesus, abençoa de uma forma especial. Abençoa, Senhor amado, o pastor Eliel, sua esposa, a irmã Enilce, seus filhos. Em especial te peço pela vida da Darça, do João. Traz aqueles dois de volta para a casa do Senhor. Abençoa o pastor Admilson, Senhor, sua esposa, seu filho. Abençoa o ministério dos teus servos. Senhor, abençoa o pastor Josebias, Senhor. Abençoa a sua esposa, a irmã Mauricéia, a sua família, o trabalho do teu servo. Abençoa o pastor Osiel, sua esposa, a irmã Luciene, seus filhos. Abençoa, Jesus, nosso irmão Alex, presbítero Alex, sua esposa. Dá saúde à tua serva. Abençoa a irmã Renata, suas filhas. Abençoa a família dos teus servos, Senhor. Abençoa também o presbítero Juarez, a irmã Carla. Abençoa, Senhor, Paulinho.
Abençoa a família do pastor Juarez. Abençoa, Senhor, o evangelista Kleber, a irmã Miriam. Tenha misericórdia, Senhor, desta família. Abençoa, Senhor, o presbítero Márcio, sua esposa, que são recém-chegados aqui em nossa congregação, que nós possamos estar juntos, trabalhando, cooperando na obra do Senhor, fazendo tudo para que o Teu nome continue sendo glorificado. Jesus abençoa, Pai, cada irmão, cada irmã. Traz de volta aqueles que se afastaram, que se ausentaram. Senhor, abençoa o presbítero Leon, irmã Alcina, dê saúde aos teus filhos, dá graça, renova as forças, renova os ossos, renova as artérias, Senhor, renova os nervos, põe em tuas mãos santas, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias do Pai Arthur Alvim, as famílias da igreja, o grupo de cooperadores e diáconos, que nós possamos estar cada dia mais unidos no propósito de vermos esta obra crescer e o Teu nome ser glorificado. Ó eterno Criador dos céus e da terra, abençoa os departamentos da nossa igreja, abençoa as crianças, abençoa, Senhor, o Felipe, a sua família, todos os demais que trabalham neste trabalho das nossas criancinhas, irmã Linalda, seu esposo, irmã Rongélica, seu esposo, sua filhinha, aquela criança no ventre da tua serva, as meninas que ajudam na regência, Senhor, e cada criancinha. Abençoa os adolescentes da nossa congregação. Abençoa o irmão Gessé, sua esposa, a irmã Thaís, sua filhinha. Abençoa os regentes dos adolescentes, Senhor. Abençoa cada adolescente. Dá um crescimento a este grupo. Traz de volta os que se afastaram e salva adolescentes nesta casa. Senhor, prepara alguém para estar trabalhando ao lado dos nossos irmãos. Nós precisamos, nos ajuda. Abençoa os jovens da igreja, abençoa, Senhor, o nosso diácono, o irmão João Vitor, sua esposa, irmã Raíssa, os regentes dos jovens, abençoando cada jovem, Senhor, cada moça, cada rapaz, guarda a nossa juventude, que eles possam estar unidos aqui também para te servir juntamente conosco. Abençoa as nossas irmãs da UFADEB, já tenho pedido pela minha companheira. Abençoa, Senhor, seus pares de trabalho, abençoa a irmã Mauriceia, abençoa, Senhor, as irmãs que ajudam, a irmã Gessenilce, as irmãs da oração, do círculo de oração, abençoa as regentes, Senhor, Mari, seu esposo, João, traz o João de volta para sua casa, abençoa os seus filhos, abençoa a Luanda, Senhor, abençoa o Jefferson, seus filhos, a Maria Eduarda, que está recém-chegada aqui conosco, traz de volta o filho da tua serva, abençoa a Mônica, Jesus, abençoa Júnior, seus filhos, o trabalho dos teus servos, que eles possam continuar, Senhor, trabalhando de uma forma voluntária para o trabalho da igreja, cada irmã, aquelas que clamam pelos seus esposos, pela sua família, abre as portas dos céus, abençoa o coral da igreja, abençoa o irmão Marquinhos, a sua esposa, abençoa a irmã Luciana, Senhor, sua família, abençoa, Senhor, a irmã Iracema, seu esposo, irmão Paulo, os coralistas, para que eles possam também estar participando conosco dos trabalhos da semana, nos ajudando, louvando ao Senhor. Abençoa, Jesus, dos varões, abençoa o irmão Lucas, abençoa, Senhor amado, os regentes dos varões, abençoa o irmão Admilson, sua esposa, sua família, abençoa o Isaías, Senhor, a sua família, abençoa, Senhor, o Carlinhos, abençoando cada um de uma forma especial, cada componente desse trabalho, Jesus, abra os céus, receba os louvores, abençoa a nossa orquestra, Senhor, abençoa o maestro Carlinhos, a sua esposa, as suas filhas,
a criança que está sendo gerada no ventre da tua serva. Abençoa cada musicista, aqueles que dedilham seus instrumentos, aqueles que sopram, que tocam. Jesus, tenha misericórdia. Que os nossos músicos que podem estar conosco aqui na semana possam continuar vindo participar, abrilhantando aqui o trabalho, nos ajudando nos louvores da casa do Senhor. Abençoa os nossos irmãos da sonoplastia, da mídia, irmão Danilo, sua família, o Tiago, a sua esposa, os meninos que ajudam ali, Senhor, vai abençoando seus filhos, da graça, da força. Senhor, dá-nos condição de nós comprarmos um som para nosso templo aqui, Senhor, que está sendo construído. Abre as portas, de igual modo te peço pelas bancadas da igreja, abre as portas, Jesus, faz milagres, ou continua fazendo milagres. Abençoa a secretaria da igreja, abençoa a irmã Sandra, sua família, seu esposo, a irmã Leila, sua família, vai abençoando de uma forma especial. Abençoa a banda da igreja, abençoa o irmão Tiago, a sua esposa, a sua filha, todos aqueles que ajudam nesse trabalho, Senhor. Continua dando graça e força. Abençoa também, Senhor, os nossos irmãos que nos ajudam nas finanças da igreja. Tenho pedido pela vida do pastor Eliel e pela vida do pastor Admilson, que nós possamos ter homens cada vez mais honestos e sinceros trabalhando na obra do Senhor juntamente conosco. Abençoa o irmão Paulo, que nos ajuda aqui, Senhor, nas finanças da construção. Vai abençoando, Jesus. Também te peço, Senhor, pela nossa escola bíblica dominical. Eu já tenho pedido pela vida do pastor Edimauro, do presbítero Alex. Te peço também pela vida do cooperador Ayrton, Senhor, que está se recuperando daquele incidente. Dá saúde a ele, dá graça, dá força. Abençoa o ministério do teu filho, a sua esposa, Senhor, irmã Cris, seu filho Raniel. Vai abençoando os teus servos, cada professor, cada professora, de cada classe, Senhor, as irmãs que ajudam aí, meu Deus, nos ajudando na organização das lições, irmã Verônica, seu esposo, sua família. Vai abençoando, Senhor, cada uma dos teus filhos. Senhor, da graça e da força. Abençoa também, Senhor, a irmã Marta, que cuida aqui do salão, Senhor, da nossa igreja, da limpeza, da manutenção. Abençoa ela, seu esposo, irmão Joabe. Não deixa faltar o necessário para a manutenção dos teus filhos. Supre as necessidades dos teus servos, seu filho Marquinhos. Abençoa o trabalho, os estudos, da graça e da força. Abençoa os nossos universitários, os estudantes, aqueles que trabalham, Senhor. Abençoa o salário de cada um, Senhor, pois eles têm contribuído com os seus dízimos, ofertas voluntárias, ofertas alçadas, nas campanhas para a obra do Senhor. Abençoa também, Senhor, a nossa construção. Abençoa o Jair, a sua esposa, a irmã Cida. Dê saúde aos teus servos, dá graça. Abençoa o Valmir, Senhor. Dá essa graça ao Valmir, entra com salvação na vida dele, da sua esposa, dos seus filhos. Obrigado, Senhor, pela proteção que o Senhor tem derramado sobre esta casa, nos livrando dos acidentes, dos incidentes. E daqui a pouco, permitido o Senhor, estaremos cultuando no templo, Senhor superior, louvando a Ti, te agradecendo pela vitória alcançada. Senhor, nos dá graça, sabedoria e forças para fazermos a Tua obra. Abençoa os irmãos que nos ajudam aqui na recepção da igreja, a irmã Márcia, irmã Rosa, irmã Kelly, também, Senhor, aquelas que ajudam, os irmãos que cuidam aí dos nossos veículos, cada cooperador, cada diácono. Vai abençoando os Teus filhos, recompensando com bênçãos dos céus. Abençoa este trabalho. Abençoa os membros desta casa de oração, homens e mulheres que são membros da igreja, que servem ao Senhor, aos congregados, aqueles que ainda não desceram as águas do batismo, que eles possam sentir no coração desejo de se batizarem.
de nos tornarmos membros, Senhor, não só do corpo de Cristo, mas também da nossa comunhão. Jesus, abençoa esta casa de oração. Te agradeço pelas vidas que têm chegado a este lugar, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre esta casa. Mas eu quero pedir a Ti, Senhor, duas coisas, e aqui encerro as minhas petições. Senhor, salva almas nesta casa de oração, liberta pessoas que estão oprimidas pelo pecado, nos vícios, nas promiscuidades, nos maus costumes, e salva nesta casa. E o segundo pedido, Senhor, é por aqueles que se desviaram, traz de volta, Senhor, talvez a nossa vida, a nossa pessoa física, as nossas palavras não alcançam, não estamos indo, mas o Teu Espírito Santo pode visitá-los com poder, com glória, aleluia, e abençoar os Teus servos. Continuar abençoando, Senhor, o nosso setor. Abençoa cada pastor, pastor Ricardo, sua esposa, seu filho ali na congregação do Jardim Nordeste. Vai abençoando os teus servos, Jesus, e te peço mais uma vez também, abençoa o trabalho de missões que nós estaremos realizando neste próximo final de semana, que isso possa tocar o coração do Senhor, não só os cultos, os testemunhos, as palavras, mas também, Senhor amado, aquela palestra que será feita, Senhor, em que nós estaremos recebendo várias pessoas com experiências na missão, nos ensinando, Senhor, nos ajudando, nos informando, e que nós possamos continuar orando, Senhor, pelos missionários. Abençoa o pastor Davi, a sua esposa, que estão lá em Angola. Abençoa a irmã Andréia, que esteve aqui no domingo, a sua equipe, que fazem aquele trabalho ali na Itália, e também ajudando lá no trabalho da África. Também, Senhor, abençoa o pastor Aparecido Veiga, sua esposa, irmã Alicia, ali nas ribeirinhas do Amazonas, naquela região que tem difícil acesso. Guarda os teus filhos e supra as necessidades. Abençoa o missionário Rogério, a missionária Nara, seu filho Natan, ali que estão hoje no sertão da Paraíba, evangelizando ali, Senhor, os moradores, aqueles ciganos que eles ganharam para Jesus ali. Abre as portas dos céus, continua abençoando, e o nosso trabalho de evangelismo e missões também, Senhor, nos dá estratégias de trabalho para evangelizarmos este bairro, a Coab, Senhor amado, para que possamos sair pelos campos e valados, levando a Tua palavra, Senhor, aos corações. Abençoa o culto desta noite. Obrigado pelos irmãos que aqui já estão. Guarda aqueles que estão vindo no trânsito, Senhor, no carro, no ônibus, na condução, estão vindo a pé. Guarda os teus filhos e cobre com teu sangue. Cura aqueles que estão enfermos. Senhor, ajuda aqueles que estão passando por angústias, por ansiedades, para que eles possam ter condições de estar conosco aqui. Senhor, anima o que está desanimado, dá força ao fraco. Guarda aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão na escola, na faculdade. Guarda cada um dos teus filhos e receba as nossas orações, pois nós pedimos a Ti, meu Pai, em o nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos adorar ao nosso Deus com um louvor de número
456. A fonte transbordante. Glória a Deus. Jesus. Louvado e exaltado é teu nome, Deus. Quatro, cinco, 457. Raíssa.
Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes com Jesus, né, irmãos? É a graça, a misericórdia e Ele quem tem nos sustentado até aqui. E já quero que as irmãs estejam, né, já para louvar ao Senhor. E também convidar os jovens, adolescentes aí, já se reunirem, também para estarmos glorificando ao Senhor juntos. Também oferecemos um louvor de adoração, gratidão a Deus por estarmos aqui nesta noite. Muito bom ver a igreja no dia de semana, né, pastor? Com bastante pessoas aqui, friozinho, chuva. Isso é a graça, isso é o amor, é a misericórdia do Senhor, porque Ele sabe das nossas necessidades e Ele nos traz aqui para juntos podermos adorá-lo e glorificá-lo nesta noite. Agora são só as irmãs, após as irmãs, jovens e adolescentes aí, tá bom? Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, Deus. Essa parte, você não sabe?
profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondável, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele e pra Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. A Ele a glória, a Ele a Oh, aleluia, Deus. Quem conhece a tua mente, Senhor? Não há outro igual a ti, Senhor. E ninguém acima de ti, Deus. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele e pra Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, Os nossos jovens estarão louvando ao Senhor, também nossos diáconos já estarão também, irmãos, recolhendo aí nossos dízimos e ofertas que trouxemos nesta noite para a casa do Senhor. Vamos ofertar com alegria e com graça. Glória a Deus. Irmão Carlos, ora ao Senhor, meu querido. Abre as portas, abre os celeiros, Senhor, da tua igreja, Senhor. Abençoa todos os ofertantes, Senhor. Jesus, aquele que não tem nada para ofertar, Jesus, estende as tuas mãos de misericórdia, Senhor.
Glória a Jesus. Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém.
Que alegria poder rever aqui os meus irmãos e juntos nós nos reunimos mais uma vez na casa do Senhor para louvarmos e bendizermos o seu nome. Eu quero convidar a igreja para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo de número 25. Glória a Jesus. Livro do Gênesis, capítulo de número 25. Muito bem. Antes de nós vermos aqui, irmãos, o texto e trazermos aqui uma palavra à igreja, nós queremos aqui falar sobre os pedidos de oração que vamos estar apresentando junto aos demais no final do culto. O irmão Joabe está pedindo em favor da irmã Mauricéia e sua família. A irmã Mauricéia hoje, ela precisou passar por uma endoscopia, né? Por isso ela não está presente. Então os irmãos orem para que Deus dê a ela um bom resultado, uma boa recuperação. Também a irmã Dora está pedindo em favor das vidas de Ruth, Cleia, Maria do Nascimento, Raisson ou Raissan? Raisson Ferreira, Daniel Jesus dos Santos, são por salvação e libertação. E para reforçar a nossa fé na nossa oração, a irmã Beatriz agradece pelo milagre, a cura do seu filho Rafael. Ele estava com câncer, um linfoma, né, de Hodgkin, nível 3, com 3 meses de quimioterapia, mas ele recebeu a cura. Glória a Jesus. Isso é motivo para aumentar a nossa fé e nós continuarmos orando pelos nossos irmãos, né? As nossas irmãs. Queridos, os nossos trabalhos da semana aqui na nossa congregação prosseguem normal. Eu quero reforçar aqui o convite à igreja para esse próximo final de semana, especialmente a sexta-feira, que é a abertura do trabalho de missões em nosso setor, a conferência missionária. Vai ser um trabalho muito bonito, irmãos. Vão vir missionários. Nós temos um informativo ali na nossa lousa de informações, no quadro de informações. Vamos falar assim que é mais moderno, né? Lousa, só os fortes entenderão. Mas é a lousa, né? Ali o quadro de informações. Nós temos ali falando sobre os cultos e também o debate missionário, que vai ser muito bom. São pastores missionários que estarão ali na nossa igreja, uma mesa missionária, com irmãos e irmãs do departamento de missões de outros estados, até de outras nações, que estarão nos trazendo aí palestras e também tirando dúvidas, né? Vai ser um debate aberto, um debate missionário, vai ser muito bom. Já participamos de alguns em congregações e é a primeira vez na nossa sede, então todos têm liberdade de participar. A nossa cooperação de regional é sexta-feira e eu gostaria que todos os irmãos se esforçassem para estarmos indo lá. Se precisar de ajuda na condução, nós temos aqui os irmãos que sempre estão aí com os veículos, né? Tem uma van que leva a gente lá na igreja, traz. Então, irmãos, só precisamos ter esse compromisso aí e darmos a nossa participação e vermos ali a abertura. Vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Os demais trabalhos nossos de cultos e ensaios prosseguem normal. Domingo nós temos aqui o culto da família à noite, né? Vai ser uma bênção. Participação especial no início do culto do departamento Kids, né? As criancinhas, o louvor, a leitura da palavra, os hinos da harpa. Então vamos todos estar presentes, convidarmos irmãos, amigos, que
podem estar conosco aqui para ouvir a palavra de Deus, tá bom? Qualquer mudança nós estaremos comunicando aos irmãos. Capítulo 25 de Gênesis, a partir do versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Aqui está falando de Rebeca, né? E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido cabeludo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou-os. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Amém. Somente esses versículos. Tem aqui a continuação do texto. E essa leitura, irmãos, fala não só anteriormente do casamento de Isaque com a sua esposa, a Rebeca, mas também vai falar do nascimento dos seus primeiros filhos, né? Nasceu ali os gêmeos, Esaú e Jacó, e eles nasceram com aparência um pouco diferente. A Bíblia vai dizer que Esaú era um nenê cabeludão, né? Ruivo. E na sequência vem o Jacó, e a Bíblia faz questão de dizer que ele vem agarrado ao calcanhar de Esaú, né? Não é o tema da lição de hoje, ou do texto da mensagem de hoje, mas a Bíblia faz questão, e se a Bíblia fez questão de colocar, é porque isso tem alguma conotação, tem alguma explicação, porque nada é coincidência na Bíblia, tudo é na razão. Mas eu quero falar com os irmãos aqui um pouco essa noite sobre a continuação do texto, porque a Bíblia vai contar uma história bem resumida do crescimento dos meninos. Vai falar que eles cresceram, né? Saíram da fase de bebê, foram para a idade de criança, adolescente, jovens, e cada um teve uma forma de trabalho no seu dia a dia. O Esaú, a Bíblia vai dizer que o Esaú era um menino que gostava da caça, era um rapaz do campo, um homem que gostava de caçar animais, e para levar, né, para mantimento da sua casa, também dependendo do animal, para vestes por causa da pele. Ele era um varão do campo mesmo, era um homem que não era de ficar muito em casa não, ele saía para caçar, era caçador. O Esaú era um homem caçador. O Jacó era um rapaz, a Bíblia vai dizer que ele era um varão simples. Esse simples aqui, ele era um rapaz mais recatado, mais tímido, mais na dele. Era um menino mais de casa, gostava de ficar em casa, ajudando, né? Especialmente sua mãe. E dá-se a entender que o Jacó gostava de cozinhar, porque mais na frente tem aquela história do guisado, né? Que ele estava fazendo e Esaú viu. Mas, irmãos, como eu disse para vocês aqui, a Bíblia, ela faz questão de nos deixar algumas informações para nós conhecermos a história
e também aplicarmos nas nossas vidas nos dias de hoje. A Bíblia vai falar aqui no versículo 28, e de propósito, que Isaque, ele amava a Esaú, ou mais a Esaú. A Rebeca já amava o Jacó, era o mais próximo dela. O Isaque amava mais o Esaú, gostava do estilo de vida de Esaú, né? Por várias vezes, a Bíblia mostra uma, mas por várias vezes, Isaque com certeza pediu caças para que pudesse fazer ali um alimento, para que ele pudesse se alimentar, um guisado, né? Alguma coisa para cozinhar, para assar. O Jacó já era um menino mais caseiro, e por isso ele era mais próximo da mãe, e isso causou essa diferença de sentimento dos pais para com os filhos. Isaque, irmãos, foi um homem que marcou história na Bíblia, filho de Abraão, pai de Jacó, de Esaú, um homem que deixou aqui a marca praticamente desde o seu nascimento, porque Isaque foi um milagre de Deus na vida de Abraão, né? Porque a esposa de Abraão, a Sara, não podia ter filhos, então Isaque é o filho do milagre. Isaque, aquele mesmo do sacrifício, que era para Abraão oferecer, para Deus ver ali aonde ia o amor de Abraão por ele e o temor, e quando ele chega ali para oferecer o Isaque, Deus prepara um cordeiro que é oferecido no lugar do Isaque, e aí tem a simbologia também, né, do sacrifício salvífico de Cristo por nós. Mas o Isaque também não foi perfeito, não era varão perfeito, era homem temente a Deus, servo de Deus, mas teve dificuldades, e esta aqui é uma dificuldade que a Bíblia nos mostra. Por quê? Porque esse sentimento de Isaque por Esaú e de Rebeca por Jacó trouxe problemas à família, trouxe problemas. Mais à frente vai vir a história de que Esaú está chegando do campo com fome, cansado, e Isaque está preparando ali, né? Jacó está preparando ali aquele guisado gostoso, aquele alimento, e o perfume, o cheiro daquela alimentação aguçou a fome de Esaú, e Esaú quis comer, e Jacó, ligeiro, foi lá e fez uma proposta para ele, né? Para que para ele comer aquele alimento seria necessária uma troca, e uma troca de direito à bênção da primogenitura. E a fome trouxe uma cegueira tão forte para Esaú, uma cegueira espiritual, que na hora ele fez pouco caso daquela bênção. Ele disse: com a fome que eu estou agora, naquele momento, de que vale a bênção da primogenitura? Não pode ficar para você, me dá comida. E aí Jacó, ligeiro, foi lá mais à frente, quando chega o momento da bênção da primogenitura, porque essa bênção da primogenitura, irmãos, era uma bênção que tinha uma grande valia para o povo da época. A bênção da primogenitura tinha ali algumas fases, alguns significados. Por exemplo, aquele que era o primogênito e recebia a bênção, essa bênção da oração do pai, após a morte do pai, ele se tornava o novo líder da família. Ele era o responsável para tomar conta da família no lugar do pai. Os bens materiais, que era dividido para os filhos, esse primogênito da bênção da primogenitura, ele recebia porção dobrada, ou seja, se fosse ficar 25% para um filho, o mais velho recebia 50%.
Tudo para ele era dobrado. Ele tinha esse direito da bênção da primogenitura. Era a cultura deles, era o costume deles, e que tinha uma valia muito grande. E não só também a autoridade de líder, mas também a autoridade espiritual. Esse primogênito que recebia a bênção da primogenitura, ele era responsável para cuidar da vida espiritual da família, da adoração, dos sacrifícios, de como servir ao Senhor. Então não era uma coisa qualquer. Naquele momento do desprezo de Esaú pela bênção da primogenitura, parecia que era uma coisa que não tinha significado. Mas lá na frente, quando ele percebeu o seu erro, quando ele percebeu a dificuldade que ele entrou, ele viu que era uma coisa muito séria. Porque um dia, Isaac, já tendo os seus dias próximo do fim, suas vistas escurecendo, já não enxergava direito, ou não enxergava mais, ele chama Esaú e diz: vai lá, pega uma caça e prepara um prato para mim aí, um guisado, que eu quero comer essa caça que você vai fazer. E olha só, irmãos, a situação. Nós vamos voltar aqui nesse versículo 28. E tudo começa aqui. A Rebeca ouviu que Isaac chamou Esaú e disse: eu vou te dar a bênção da primogenitura, eu vou te abençoar. Quando ela ouviu, por certo, ela viu no dia do pacto que Esaú fez com Jacó, e disse: não quero a bênção da primogenitura, eu quero a comida. Esaú foi lá, saiu para caçar, trouxe a caça, mas nesse intermédio, nesse período, a Rebeca chegou e falou assim: veja, irmão, a artimanha. Jacó, eu vi que o seu pai chamou o Jacó, o Esaú, para dar a bênção da primogenitura. E eu sei que isso aí você negociou com ele, é sua isso aí. Faz assim, eu vou preparar aqui, prepara aí um guisado gostoso, um cozido gostoso, e nós vamos levar para Abraão. Pega aí uma ovelha aí, um carneiro, para fazer para Isaac a comida. E Jacó até questionou, falou: mas minha mãe, essa bênção da primogenitura é feita com imposição de mãos. O pai vai me tocar, e ele vai ver que eu não tenho o pelo que o Esaú tem. Esaú é peludão, cara dos ombros, dos braços peludos, peito peludo, cabeludo. Eu sou menos provido de pelos, né? Sou mais lisinho. Ela falou assim: não, mas eu já tenho uma ideia. Eu te amo, então vou ter uma ideia aqui. Você vai pegar o pelo do carneiro, da ovelha, vai colocar no seu corpo, e quando o seu pai tocar, ele não está enxergando mais mesmo, não está vendo mais nada. Ele vai colocar as mãos e vai ver, vai tocar em você, vai ver que você está peludo e vai te abençoar. E não é que o negócio deu certo, irmãos, naquele momento. Quando Jacó chegou, deu lá comida, Isaac comeu. Eita, agora eu vou abençoar. Depois de uma comida dessa, não resta outra coisa a não se abençoar. Vem cá, meu filho. É você, né, Esaú? Aí Jacó a voz está meio estranha. A voz é do Esaú, a voz é do Jacó e está aqui como Esaú. Então vem cá, vamos para a segunda prova. Deixa eu tocar em você, deixa eu ver se é o Esaú mesmo, deixa eu ver se ele está peludão. Aí tocou. Rapaz, está até mais macio o pelo. Mas é você mesmo? Então eu vou abençoar. E abençoou. E quando ele acaba de abençoar, quem chega? O Esaú. Aqui, meu pai, a caça, daqui, o prato, eu quero que o Senhor me abençoe. A Bíblia vai dizer que aquilo fez com que Isaac estremeceu. Isaac estremeceu, ele não podia ver, mas ele sentiu, ele disse: o que aconteceu aqui? Eu fui enganado.
Porque Jacó era enganador, significado. Eu fui enganado, e Esaú, aí o Esaú falou, puxa, o meu irmão roubou a minha bênção, mas não tem pelo menos mais um pouco de bênção para mim aí, meu pai? Me abençoa. Aí ele disse, olha, eu vou orar por você, mas a bênção que era para você, já foi dada para Jacó. Aquilo causou um transtorno familiar, irmãos. Sabe por quê? Porque Esaú saiu dali e disse assim, eu vou matar o Jacó. Eu vou acabar com ele. A Rebeca ouviu, chegou Jacó foge. Já vou falar com os parentes aí, você foge para a casa dele, se esconde, porque o Esaú está bravo. Você vê a consequência de uma decisão mal tomada. Primeiro faz o erro, depois vai perceber uma mãe provocando um irmão, um filho, para matar o próprio irmão. E tudo por quê? Porque lá atrás a Bíblia vai dizer, Isaac amava mais Esaú, e Rebeca amava mais Jacó. Isso é um perigo. E agora eu quero aqui nesses minutos aplicar para nós, porque se Deus está mandando essa palavra, é porque eu preciso ouvir ela. Se tem uma das coisas que Deus não gosta, irmão, é quando nós fazemos acepção de pessoas. Deus não gosta disso. A Bíblia até diz assim, que tem tempo de amar e tempo de aborrecer. Mas a Bíblia não vai dizer, você tem que amar mais esse do que aquele. Não, não está escrito isso na Bíblia. Você pode amar um, ou até aborrecer ele depois, mas Deus não vai dizer assim, não, eu tenho que amar mais a irmã do que a outra irmã. Não está escrito isso. A Bíblia não ensina que o esposo ou a esposa tem que amar mais o filho do que o seu cônjuge. Não existe isso. A Bíblia diz que quando o homem constitui família, que ele tiver seus filhos, ele e seus filhos serão só uma carne, uma só carne. É isso que a Bíblia ensina? Não. A Bíblia diz assim, quando o homem se casa, deixa a casa do pai e da sua mãe, une-se à sua mulher e ambos se tornam uma só carne. Uma só carne é para o casal. Filhos é resultado do casamento, mas é bênção. Mas nós vemos que às vezes acontece isso, irmãos, entre nós. Em famílias. Às vezes o filho cria um sentimento dentro dele, por quê? Porque ele percebe que o pai tem o seu favorito dentro de casa. Que a mãe tem o seu favorito dentro de casa. Quantas vezes a gente vê aí na sociedade pessoas dizendo, eu sou revoltado. Por quê? Porque minha mãe só valorizava a filha tal. O meu pai gostava do filho, o outro ele espancava. Outro problema, irmãos, eu creio que Deus está falando entre nós, é a questão do casal brigar e ter o problema, chegar ao ponto da esposa ou do esposo dizer, não, que eu estou pelo meu filho, estou pela minha filha. Se tiver que escolher entre o meu esposo e o filho, eu vou escolher o filho. Onde está na Bíblia isso? Para nós que somos crentes. Ah, pastor, mas tem um sentimento de mãe, porque saiu das minhas entranhas. Sim, é lindo esse sentimento. A Bíblia vai falar em Isaías que esse sentimento é tão lindo que é quase que impossível uma mãe se esquecer do seu filho. Porém, se isso vier a acontecer, Deus não se esquece. Então esse sentimento de mãe para filhos e de pai para filhos é grande. Mas você não vai ver a Bíblia ensinando que o pai tem que amar mais o filho do que a esposa, e nem que a esposa tem que amar mais o filho do que o pai. Não tem isso na Bíblia. E tem muita gente, irmãos, em transtornos familiares, crises de casamento, de relacionamento, porque estão confundindo o sentimento de amor ao próximo. A Bíblia não diz assim para você amar mais um irmão do que ao outro. Não. Inclusive, a Bíblia vai ensinar um negócio, irmãos, que
Eu vou até fazer uma pergunta aqui, eu quero que você me responda para você mesmo, se isso é fácil. É fácil você amar o seu inimigo? Mas a Bíblia ensina. Ama o seu inimigo, porque amar quem nos bajula, amar quem nos dá presente, amar quem elogia, é muito fácil, pastor Márcio. Mas alguém chegar em mim e dizer assim: eu não gosto de você, não vou com a tua cara, e você dizer: não tem problema não, eu te amo mesmo assim. Eu amo você, quero o teu bem, eu quero ver você ser bem sucedido. Percebe que essa indiferença de sentimento para o próximo traz problemas sérios. Você não vai ver a Bíblia mostrando alguém que amou mais alguém e isso trouxe lucro. Não. Quando se fala de família, por exemplo, Júlio César, olha a família de Davi, irmão. Davi foi um homem, um grande rei? Foi. Foi um grande guerreiro? Foi. Foi um homem segundo o coração de Deus? A Bíblia diz que foi. Mas Davi, como pai de família, teve problemas sérios. E tudo começou por quê? Porque foi olhar e cobiçar aquilo que não era para ele. E a profecia veio sobre a casa dele. Ele falou: por causa disso aí, a partir de hoje, a sua casa. Veja que há problemas que às vezes, irmãos, a consequência não vem só para a gente. Davi poderia até questionar e dizer: Deus, se tem alguém que tem que ser cobrado aí, só eu. Quem errou fui eu. Mas ele perde uma criança recém-nascida, ele perde um filho que foi morto pelo próprio irmão, ele perde um filho que foi morto porque quis tomar o seu reino, e aí um capitão foi lá e matou esse filho dele. Por causa de quê? Porque lá atrás ele foi querer expressar um amor que não era um amor de Deus, que não era para quem deveria ser. Ele tinha que amar o que ele tinha dentro da casa dele. Isso às vezes acontece, irmãos, entre nós. Às vezes a pessoa está na frente das pessoas, e quem conhece vai dizer: nossa, esse aí é um amor de pessoa, essa mulher é um amor de pessoa. Mas quando está dentro de casa, trata os seus como se não valessem nada. Eu sei que é uma palavra forte, mas é uma palavra que mexe com a minha, e quero que mexa com a tua alma também. Porque isso aqui não é um livro de filosofia, irmão, aqui é Deus falando conosco. Deus falando conosco. Deus dizendo: olha aí o Isaac, um menino que desde o ventre eu chamei, eu escolhi, eu coloquei essa semente lá. Cresceu, rico, dei esposa, família. A saber, Rebeca também era uma mulher estéril. Filhos do milagre, Deus dá logo uns gêmeos. Eles tinham tudo para dizer: olha, cada um tem seu jeito, tem seu temperamento, cada um tem seu comportamento, mas nós amamos os dois. Não ficaria mais bonito escrito na Bíblia assim? Porque Isaac amava Esaú e Jacó, e Rebeca também amava Jacó e Esaú. Não, a Bíblia escreveu aqui a palavra, está escrito: amava Isaac mais a Esaú, e Jacó amava mais, era mais amado por Rebeca. Pastor, isso é normal? Não é, irmão. Se está escrito para a gente vigiar, não é normal. Isso talvez seja uma cultura que a gente cria, de preferências, de escolhas. Escolher quem a gente quer, da forma que a gente quer. Se agradar bem, se não agradar não serve. Como é que pode um negócio desse? Serve uma hora, daqui a pouco não serve mais. Presta, daqui a pouco não presta mais.
amigo, minha amiga. Ah, porque a gente, olha, é uma amizade que é carne e unha. Daqui a pouco se odeiam. Não pode nem andar pela mesma calçada juntos. E às vezes traz isso para dentro da igreja. Chega aqui, toma ceia, canta, tá aí. Mas é assim, ó, eu aqui e o irmão lá. Eu ouvi uma vez um pastor falando, e às vezes eu até converso um pouquinho com a minha esposa sobre isso, sobre esse negócio de você falar que odeia a pessoa, irmão. Tem pessoas que odeiam o outro sem conhecer a pessoa. E por que odeia, pastor? Porque alguém foi lá e falou daquela pessoa para ela. Você conhece o irmão Edimauro? Não. Você gosta dele? Não, eu odeio ele. Por quê? Ah, porque, com licença, tá? Só para explicar a palavra. O irmão Santo falou para mim que ele é isso, que ele é aquilo. Eu nem conheço o irmão, mas eu odeio o irmão. Eu nem conheço a pessoa, mas eu odeio a pessoa. E nós estamos vendo isso na sociedade aí. Irmãos que estão se odiando dentro da igreja porque está uma briga de esquerda com direita aí. Pessoas que a gente nem conhece. Pessoas que se odeiam por causa de jogos. Pessoas que se odeiam porque, olha para fulano e não olha para mim. Que direito a Bíblia nos dá para termos esse comportamento? Pelo contrário, a Bíblia vai dizer assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A primeira carta de apóstolo Paulo aos Coríntios vai falar sobre a excelência do amor. Em outros textos vai falar da caridade. Já vi discussão teológica sobre isso aí, porque em algumas Bíblias, como a Almeida Revista e Corrigida, fala caridade, e a outra fala amor, e amor e caridade são coisas diferentes, né? Porque no nosso entender, na nossa língua, caridade você pode fazer mesmo você não amando, às vezes faz porque tem interesse próprio. Mas a Bíblia vai dizer que aquele sentimento ali é o amor. Por quê? Porque vai dizer assim: ainda, e começa já dando referência ao céu, que eu falasse a língua dos anjos, aleluia, e não tivesse amor, ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres. Olha aí, eu estou ajudando, estou doando, mas não tiver amor, está perdendo tempo. Aleluia. E muitas vezes o amor, irmãos, não é só falar, é demonstrar, é agir. Às vezes um aperto de mão fala mais do que palavras. Um abraço vale mais do que palavra. Um apoio da forma correta, ou até uma correção de forma correta. Irmão, vou fazer. Não faça não, meu irmão. Ah, mas eu já decidi. Não faça não, espera um pouquinho. Por que você está dando esse conselho? Porque eu te amo. Eu quero ver o teu bem. Eu quero ver você prosperar, quero ver você crescer. Tem pessoas que não suportam ver o outro crescer. Tem pessoas que não suportam ver o irmão ser abençoado, não suporta o irmão receber uma função, não suporta o irmão receber uma consagração, porque ele sim e eu não. Isso é amor de Deus, é amor ao próximo, é Deus nos ensinando: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A saber, o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, ama ao próximo como você ama a você mesmo. Aleluia. E quando a gente pedir para Deus nos ensinar o que é esse amor, irmãos, fala para Deus assim: Deus, eu quero amar o meu irmão que está aqui ao meu lado da mesma forma que eu amo esse irmão que está do outro lado aqui. Eu não estou dizendo de amizade. Tem pessoas que pensam que amizade, irmão, amor, é você viver socado na casa da pessoa e tem que levar junto para onde for. Isso não é amizade, irmãos. Isso aí é até interesse.
Porque depois sai dando problema, falando da sua casa, falando da sua família. Não, amar de verdade é respeitar, é andar junto, é entender que o que a gente liga junto aqui está ligado no céu também. Por quê? Porque professamos a mesma fé, adoramos ao mesmo Deus, compartilhamos do mesmo sentimento de quê? Que o amor de Cristo Jesus por nós. Ele nos amou primeiro, para que pudéssemos exalar esse amor. Mas a Bíblia não me dá o direito de eu dizer que eu amo mais o fulano do que o outro irmão. Isso traz problemas. Isso traz problemas. Traz problemas ao trabalho, traz problemas à família, traz problemas na sociedade. Perceba que essa situação de Esaú e Jacó, aonde Jacó estava, ele vivia assim: meu Deus, o dia que o Esaú me encontrar, ou é ele ou sou eu, ou é ele ou é eu, porque ele falou que vai me matar. E Esaú dizia: o dia que eu pegar o Jacó, eu vou falar para ele o que eu faço com o enganador, porque eu era o mais próximo do meu pai, e ele e a minha mãe me enganaram. Ele era mais próximo da minha mãe. Olha aí, irmão, não está escrito isso na Bíblia, mas está muito claro o sentimento, e até hoje tem um problema por causa disso. Mas por que Deus está falando assim, pastor? Porque Deus quer transformar e dar a oportunidade da coisa mudar. Porque Ele percebeu que Ele precisava interferir naquele sentimento de irmãos. Porque Deus viu que isso aí começou no sentimento dos pais para os filhos. E Deus diz a Jacó: Jacó, vou mudar até o seu nome. Você não vai chamar mais Jacó, você agora vai chamar Israel. Aleluia, aleluia. Você agora não é mais enganador, você agora é um homem que lutou com Deus, prevaleceu, então você vai ser abençoado, tá bom? Tá. Aí Deus prepara o encontro dos dois. Mas perceba que aquela marca, antes deles se encontrarem ali presencialmente, quando Jacó viu o Esaú de longe, ele destacou uma comitiva e falou: vai lá a primeira parte, vai lá um grupinho. Vai lá, porque se ele estiver nervoso e quiser matar, dá tempo de alguém avisar eu correr. O Esaú está lá, mas Deus já tinha tido um encontro com ele. Ele falou: quando eu tiver meu irmão Jacó, eu vou abraçar ele, eu vou beijar ele, porque Deus me fez entender o que é um amor. E quando os dois se encontram, aleluia, se abraçaram, aleluia, trocaram abraços, beijos de irmão, juntaram as famílias, e o nome do Senhor foi glorificado e o diabo foi envergonhado. Me lembro numa escola bíblica, não sei se outros pastores aqui estavam lá no dia que um pastor deu um testemunho mais ou menos parecido com isso aí. Dois homens que se conheceram na mocidade, na infância, e cresceram juntos, e por causa de algumas situações lá, tiveram uma briga, e um levou a pior, mas ele deixou um juramento, falou: o dia que eu encontrar com você, eu vou te matar. E um dia ele disse que ele estava num comércio aqui em São Paulo, e para ir para o outro lado, ele precisava passar por uma passarela, e só que quando aconteceu isso aí, eles não eram evangélicos. E um tinha jurado o outro, falou: quando eu me encontrar com você, ou é você ou é eu. Um dos dois sai de pé, em pé, o outro sai carregado. Aí nesse intervalo de muitos anos sem se ver, Rinaldo, ambos aceitaram a Jesus. Foram transformados, foram tocados pelo amor de Deus. E aqui eu encerro. E um dia se encontraram no centro de São Paulo, lá para passar numa passarela. Um olhou e disse: olha, quem está vindo lá é o fulano. E agora, o que eu vou fazer? Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou lá e vou falar para ele que agora eu sou crente.
que eu não tenho mais rancor nenhum com ele. O outro que estava vindo lá também tinha aceitado Jesus, falou: olha aquele lá que eu falei que ia matar. Eu não vou matar coisa nenhuma, pelo contrário, eu não vou correr. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou até lá e vou falar para ele que eu aceitei Jesus, e que agora eu sou salvo, aleluia, e que Jesus me transformou. E foram chegando e olhando para o outro, disfarçando. Quando chegou perto, que cruzaram olhares, se abraçaram, foi cumprimentar o outro e disse: meu irmão, ó, eu agora sou cristão. Aquele sentimento de ameaça, de ira, passou. Eu te amo em Cristo Jesus. O outro disse: rapaz, eu também sou crente agora, eu também te amo. Se abraçaram, choraram, foram renovados ali, e o nome do Senhor foi glorificado. O amor de Deus habita em nós. Se coloque de pé, por gentileza. Eu tenho certeza que Deus está falando conosco. Ele está visitando corações, Ele está visitando lares, Ele está visitando famílias. Nós temos que ser prudentes, irmãos. Temos que ser prudentes e inteligentes também. Temos que ser inteligentes. Tem pessoas que às vezes ele confunde a amizade e fica com alguns ciúmes, bestas aí, algumas coisas que não é de Deus. Ele acha que o irmão tem que falar só com ele, tem que falar só com ela, tem que ser amigo só dele, só dela. Não pode falar com mais ninguém. Para com isso, rapaz. Isso não é amor de Deus. Isso é doideira. Isso é um sentimento errôneo. Quem ama, a Bíblia diz: quem ama tudo crê, quem ama tudo sofre, quem ama tudo suporta. Não é fácil, é difícil, mas Deus está falando nesta noite com o Pai Arthur Alvim. Eu estou abrindo uma nova chance, um novo caminho, uma porta, e a porta que Deus abre ninguém pode fechar. Então é melhor amar. Eu te amo. Você pode dizer para o seu irmão que está do seu lado: eu amo você em Cristo. Eu amo você. Da mesma forma eu amo os meus irmãos que aqui estão também. Aleluia. Aleluia. Um abraço, um aperto de mão. Às vezes a pessoa chega na igreja, irmãos, derrotado, aflito, angustiado, por causa às vezes de um problema, de uma situação, de uma acusação, mas ele encontra alguém aqui que cumprimenta ele com a paz do Senhor e diz: eu te amo em Cristo, você é meu irmão, e nós vamos herdar o céu junto, e aquela tristeza sai. A alegria entra. Quantos que estão na igreja e são felizes porque não tiveram o amor do pai, da mãe, um amor de alguém próximo, mas chegou aqui e encontrou alguém que lhe ama, encontrou alguém que lhe abraça. Não sei se tem alguém aqui que já passava em frente à igreja e diz: eu entrar numa igreja, eu gritar igual esse povo aí, eu chorar igual crente, mas aí o amor de Deus chegou lá e hoje você está aqui, chorando, glorificando, exaltando, porque o amor de Deus, o amor de Cristo. Falar eu te amo, como era difícil, né? Eu nunca vou falar para alguém que eu amo, não falo nem para minha mulher, vou falar para os outros. Aí você olha no olho do macho assim e diz: eu te amo, irmão. Eu te amo. Você mora aqui, ó, estamos juntos e misturados, vamos seguir juntos, nós vamos vencer, porque eu te amo, você me ama, e não tem barreiras que superem o amor de alguém que tem Cristo Jesus na sua vida. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus querido e santo, obrigado por nos ensinar, Senhor. Obrigado por nos ajudar, por nos amar, por nos aceitar, por cuidar de nós e falar conosco nesta noite. Nós devemos ter o amor de Cristo em nós. E este amor, ele é tão lindo que ele nos ensina a amar até os nossos inimigos. Se lá tem alguém que não nos quer bem, que não nos suporta ver bem, que não quer ver o nosso sucesso espiritual, material, familiar,
mas só esse sentimento que o Senhor coloca em nós de amar o próximo, de amar o pecador como o Senhor ama, aleluia, nos dá vitória, nos traz alegria, nos abençoa, muda o nosso semblante, muda o nosso coração, nosso comportamento, nos tira a insônia, nos tira, Senhor amado, um peso das costas, porque nós sabemos que tem alguém que ainda se importa conosco, que quer ver o nosso bem, que como igreja, filhos de Deus, nós possamos viver isso, amar o meu irmão, amar a minha irmã, abraçá-lo, beijar.